Existe um terror que não nasce das sombras do quarto, nem dos monstros imaginários debaixo da cama. É um terror que vem de cima, de longe. De um lugar onde o silêncio grita e as estrelas observam. Um terror que não quer te matar. Ele só quer que você veja, e compreenda, e então quebre. Lucas era um homem de números, de lógica, de fatos palpáveis. Astrônomo amador, engenheiro de sistemas, sempre buscou a ordem no caos. Mas a ordem tem limites. O universo, não. E foi justamente o universo, em sua manifestação mais fria e indiferente, que o puxou para um abismo sem retorno. Tudo começou com uma herança inesperada, o Observatório Blackwood. Um nome que já carregava um peso, uma aura de esquecimento. Pertencer a um tio-avô de Lucas, Elias Vance, um homem que a família descrevia com eufemismos como excêntrico ou recluso, mas que no fundo, todos sabiam que era louco. O observatório ficava no alto de uma serra esquecida, a quilômetros de qualquer cidade. Uma torre gótica, feita de pedra escura e madeira carcomida, com uma cúpula de cobre esverdeado que parecia um olho de metal fixo no céu. A primeira vez que Lucas viu o lugar, sentiu um arrepio que não era do frio da altitude. O silêncio era tão denso que quase rangia, quebrando apenas pelo uivo do vento nas frestas da velha estrutura. O ar parado dentro do observatório tinha um cheiro de mofo, metal velho e algo que ele não conseguia identificar, mas que evocava poeira de estrelas e tempo imemorial. A mobília estava coberta por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. O telescópio principal, um instrumento colossal de latão e lentes empoeiradas, parecia uma criatura adormecida, apontada para o vazio. Lucas, apesar da estranheza, sentiu uma fascinação doentia. Passou dias limpando, organizando. A energia elétrica era intermitente, então ele dependia de lampiões a querosene e da luz bruxuleante da lua. Foi durante uma dessas noites silenciosas, enquanto limpava uma estante empoeirada de livros antigos, que ele encontrou os diários de Elias. Estavam empilhados num canto, encadernados em couro mofado e gastos pelo tempo. Eram mais de 20 volumes, alguns tão frágeis que as páginas ameaçavam desintegrar ao toque. A caligrafia de Elias era miúda, quase ilegível, começando organizada e tornando-se cada vez mais frenética, torturada. Não eram anotações de astronomia comum, eram rabiscos. Padrões geométricos complexos, linhas que se dobravam sobre si mesmas em ângulos impossíveis, espirais que pareciam levar ao nada ou a tudo. Havia também mapas estelares, mas com constelações que Lucas nunca tinha visto em nenhum atlas moderno. Nomes estranhos, sons que pareciam mais guinchos do que palavras, preenchiam as margens das páginas. Azatot, Nyarlathotep, a coisa que sussurra nas nebulosas. Lucas riu, um riso seco e sem humor. Loucura, ele murmurou, pura e simples loucura. Mas algo nos desenhos, uma simetria perturbadora, uma intenção quase viva, o incomodava. Ele não conseguia ignorá-los. Motivado por uma curiosidade malsã, Lucas ligou o velho telescópio. Levou horas para fazê-lo funcionar, lubrificando engrenagens, limpando lentes. Quando finalmente conseguiu alinhar o gigante de latão com o céu noturno, a sensação foi indescritível. As estrelas, através daquele instrumento arcaico, pareciam ter uma profundidade diferente, um brilho mais frio, quase consciente. Ele começou a comparar suas observações com os mapas de Elias, e foi aí que o fio da sua lógica começou a se desfazer. Pequenas discrepâncias, faintes distorções em constelações familiares, quase imperceptíveis, mas ali, um aglomerado de estrelas que parecia estar se reorganizando. Um brilho tênue em uma região do espaço que deveria ser vazia. Elias não estava imaginando tudo, ele estava vendo. As noites se tornaram dias, os dias se tornaram noites. Lucas parou de sair do observatório.
O mundo lá fora, a realidade mundana de trânsito e contas a pagar, parecia um sonho distante, insípido. O único mundo que importava era aquele visto através da lente do telescópio e as páginas surradas dos diários de Elias. O cheiro de ozônio, de tempestade que nunca vinha, começou a ser constante. O vento uivava nas frestas como um lamento antigo, e às vezes, um zumbido baixo, elétrico, parecia vir das entranhas do próprio prédio, uma vibração que ressoava em seus ossos. A solidão tornou-se uma entidade, uma presença fria que o envolvia, sussurrando pensamentos que não eram dele. Lucas começou a emagrecer, suas mãos tremiam. Os olhos, vermelhos de noites insones, fixos no espelho, pareciam os de um estranho, cada vez mais dilatados, mais vazios, mais acordados. Ele sentia uma pressão constante na têmpora, como se a cabeça fosse explodir, cheia de informações que não deveriam estar ali. A pele arrepiada, não de medo, mas de uma revelação que se aproximava. Os padrões nos diários de Elias não eram mais rabiscos de um louco, eram coordenadas, eram chaves. Ele percebeu que alguns dos mapas de Elias não mostravam estrelas, mas sim as conexões entre elas. Linhas invisíveis, energias que a astronomia moderna ignorava, a arquitetura do próprio vazio. Certa noite, enquanto folheava um dos últimos diários, Lucas encontrou um compartimento secreto no fundo de uma gaveta escondida. Dentro não havia mais um diário, mas uma espécie de decodificador, uma pequena caixa de metal escuro, incrustada com cristais opacos e fios finos de um material desconhecido. Ao lado, um único pergaminho com o que parecia ser uma sequência de números e símbolos, uma última coordenada. As mãos de Lucas tremiam tanto que ele quase derrubou o pergaminho. Ele sentiu um misto de terror e êxtase. Ele sabia o que era. Elias o havia avisado. O tio-avô, através de décadas de observação e loucura, tinha encontrado a porta. E agora, Lucas estava à beira de abri-la. Com o último resquício de racionalidade, ele pensou em parar, em queimar tudo, em correr para longe daquele lugar. Mas a curiosidade, a fome por aquela verdade proibida, era muito mais forte. Ele sentia uma força antiga puxando-o, chamando-o. Ele posicionou o telescópio, seguindo os números do pergaminho, ajustando os cristais do decodificador na ocular. O zumbido no observatório ficou mais forte, quase um lamento agudo que perfurava os tímpanos. O ar ficou pesado, denso, como se o próprio espaço estivesse se curvando. Lucas respirou fundo, fechou os olhos por um instante e se inclinou. Colou o olho no visor do telescópio. O que ele viu não era um corpo celeste, não era uma galáxia, era uma massa. Uma geometria viva, uma estrutura gigantesca que desafiava toda a física, toda a geometria que ele conhecia. Não era sólida, nem gasosa, mudava de forma, mas não se movia. Uma massa escura, mais densa que o próprio vácuo, pontuada por pontos de luz que não eram estrelas, mas buracos na sua própria pele, revelando abismos ainda maiores. Era incompreensível, insano. Tão vasto que sua mente não conseguia processar a escala. Não havia ódio naquilo que ele via. Não havia maldade, só indiferença, pura, gélida, esmagadora. Lucas sentiu seu cérebro se contorcer, tentando dar sentido àquela visão. As linhas nos diários de Elias, as constelações inexistentes, os murmúrios do vento, o cheiro de ozônio, tudo se encaixou. Era a verdade, e a verdade era um buraco negro para a mente humana. Ele não gritou, não conseguiu. A voz ficou presa na garganta, sufocada pelo terror cósmico que preenchia cada célula do seu corpo. Seu sistema nervoso entrou em colapso. Ele sentiu uma vertigem, uma náusea tão profunda que parecia vir das entranhas do próprio universo. Lucas caiu de joelhos. Seus olhos ainda ardiam com a imagem daquela coisa, aquela entidade sem nome, sem forma compreensível, flutuando no vazio, observando a tudo, sem ver nada. Ele sentiu seu eu se esvair, sua identidade se desfazer como areia ao vento. Sua sanidade se estilhaçou em 1000 pedaços,
flutuando em um mar de pura e indiferente incompreensão. Desde aquela noite, Lucas não fechou mais os olhos. Ele fica lá, no observatório Blackwood, fitando. O gigante de latão continua apontado para o abismo, para onde a visão de Lucas está permanentemente fixada. Seus dedos finos, quase transparentes, desenham os mesmos símbolos, as mesmas geometrias impossíveis. No ar, nas paredes, ele não fala, não come, quase não respira, só observa e espera. Porque agora ele sabe, e saber, às vezes, é uma condenação muito pior que a morte. Ele é apenas mais uma sombra, mais um eco, absorvido pela vastidão do que reside além da nossa compreensão. A próxima pessoa que encontrar o observatório, que ousar ligar o telescópio e seguir os últimos passos de Elias Vance, talvez encontre Lucas, ou o que restou dele, observando, sempre observando. Até que o universo dobre sobre si mesmo, e tudo vire silêncio, um silêncio que, para Lucas, já grita há muito tempo.